Sporting a um pescar de olhos do título. A TVI acompanha a par e passo o clássico do século. Inácio só aceita a vitória. Benfica não facilita, vai ao Alvalade para ganhar e o Paincas tem muitas dores de cabeça para formar a equipa. Cobertura do derby em total segurança, vai ser a maior operação policial de sempre realizada em Alvalade. No relvado vão estar 500 agentes. Boa tarde, faltam 6 horas para o jogo do século. Sporting Benfica, as paixões estão à solta. Esta hora já há milhares de adeptos em Alvalade. Lá está também o jornalista Pedro Ramalho. Junta-se agora a este contra-ataque. Boa tarde, Pedro. Alvalade, já está ao rubro? Boa tarde, José Gabriel Quaresma. Alvalade já está ao rubro há muitas horas. Faltam neste momento cerca de 3 horas para abrir os portões de acesso ao estádio José de Alvalade, onde se vai jogar o jogo que pode dar o título aos Leões. E já desde amanhã, desde bem cedo, das 8 horas da manhã, muita gente, milhares de pessoas invadiram este estádio. Inclusivamente já há muitos autocarros que trazem milhares de sportinguistas e são eles que estão aqui em predominância total neste estádio e na zona contígua ao estádio José de Alvalade a marcar presença desde bem cedo. Para já, destaque para o primeiro grande aplauso do dia. Antes de chegarem os titulares, os não convocados para este jogo com o Benfica foram muito aplaudidos, com destaque para Edmilson. Também o destaque para os últimos bilhetes que os adeptos ou simpatizantes do Sporting ou do Benfica puderam ter aqui esta manhã. Cerca de 300 adeptos ou simpatizantes vão assistir a esta partida graças a uma promoção de um refrigerante que hoje entregou esses bilhetes. A confusão aqui começa a instalar-se, há muita gente por todo lado, no entanto, para já ainda não é a enchente que se esperava. Eu comigo tenho um adepto muito especial, ele vem de um pouco longe. Muito boa tarde, é um jogo especial para si e para já gostava que me dissesse qual é a sua função. Penso que é uma função especial em relação ao Sporting. A minha função é um pouco especial, dado que sou sportinguista de Sete Costados. Sou um homem que vim da África, dos Sportings da África, e após o 25 de Abril emigrei para a América do Norte. E senti com orgulho e um respeito por este clube que todo merece, fundar em Montreal essa filial 146 do Sporting, que muito morreu há coisa de 20 dias a presença do nosso presidente José Roquete, na nossa filial de Toronto, em que os meus colegas em funções em Montreal fizeram-lhe um convite para daqui a 2 anos ele está presente na nossa filial 146 em Montreal, pois sentimos-nos orgulhosos do dia de hoje. Hoje, o dia de hoje, quer dizer, muitos portugueses aqui que não sabem o que é a América do Norte, mas tenho uma coisa a dizer a todos os portugueses de Portugal, que os portugueses, hoje, na América do Norte, como Boston, New Jersey, Montreal, Toronto, Califórnia, New Bedford e toda a América do Norte, hoje será um dia super especial. Para nós é especial, mas lá é super especial, porque há pessoas, por exemplo, aqui em Portugal não conhecem, porque nós nos clubes e nas filiais do Sporting temos um sistema montado com antenas parabólicas e em que vêm imigrantes de 300, 400, 500, 600 quilómetros, porque é perto, naquele país grande, em que vêm para ter uma cadeirinha para ver o futebol 2. E espero a todos os sportinguistas que seja um dia feliz para todos e que a nossa vitória não seja mais nem menos, mas um 2-1 chega. Este jogo de hoje, estes acontecimentos que marcaram a semana, uma invasão para comprar bilhetes, uma invasão ao estádio, é comparável à euforia que se viveu em 1982? Eu em 1982 estava precisamente em Montreal e em Montreal foi-me dada a voz de prisão porque nós na rua não podíamos assar sardinha, porque a comunidade portuguesa gosta muito de sardinha nesta data do mês de maio e não podiam assar sardinhas, mas estive aqui quarta-feira na Bicha e estive das 7 da manhã às 7 da noite e não arranjei bilhete para a família. Sim, senhor. Ok, a declaração de um adepto que veio de Montreal para assistir a este Sporting Benfica, o jogo do título. As emoções começam a subir de tom aqui no estádio José de Alvalade. O jornalista Pedro Ramalho, de plantão em Alvalade, por lá vai continuar com o palpitar do coração verde e branco que veio do outro lado do Atlântico. Ora, a equipa do Sporting está em isolamento total, está em Cascais, lá está também o jornalista Paulo Pereira. Como é que a equipa de Augusto Inácio, Paulo, acordou esta manhã? Acordou cedo, pelo menos José Gabriel Quaresma, era precisamente 9h30 da manhã, quando os jogadores do Sporting se levantaram para tomar o pequeno almoço esse que foi servido precisamente no quarto.
Os jogadores descansaram depois até às 11 horas da manhã. Ao meio-dia visionaram um vídeo do Benfica e ao meio-dia e meia estava previsto um passeio por Cascais, o local onde os jogadores do Sporting estão instalados, mas esse passeio foi cancelado. A equipa almoçou depois à 1 da tarde, já na presença de José Roquete e Luís Duque. Depois a equipa, nesta altura, está já a cumprir um descanso que se vai seguir pelo menos até às 5 da tarde, altura em que os jogadores do Sporting vão lanchar. A partida para Alvalade está prevista para as 5:50. Nesta altura estão já aqui alguns adeptos do Sporting, com eles vamos falar daqui a pouco. O jornalista Paulo Pereira acompanha a par e passo a equipa do Sporting, o estágio do Sporting. Mais à frente neste programa vamos também acompanhar a par e passo o estágio do Benfica no hotel em Lisboa. Lá está o jornalista José Carlos Soares, vai ser mais à frente neste contra-ataque. Ora, o Sporting precisa de ganhar logo à noite, às 8 da noite. Os leões não podem dar-se ao luxo de empatar sequer. Quem o diz é Augusto Inácio. O treinador só pensa nos 3 pontos que levam ao título. E se for campeão, Inácio vai chorar. O Sporting está apenas a uma vitória de ser campeão. Augusto Inácio não tem o champanhe preparado, mas já sonha com o momento. E há novos desafios na nossa vida e na nossa carreira. Este é um outro. Com aspectos interessantes para mim, pessoais. O sair do Sporting enquanto jogador, campeão, o voltar ao Sporting como treinador, possivelmente também com possibilidades de ser campeão. O meu pai também, ligado a esta história toda, a minha família, os meus amigos, enfim. Acho que se formos campeões, não sei, acho que vou chorar. Acho eu. O treinador leonino considera que a pressão está de um lado do Sporting, mas o favoritismo também, pois joga em casa. Inácio prevê um jogo de paciência em que só a vitória interessa. Porque o Benfica tem valor para chegar aqui ao Alvalade e ganhar ou empatar. E se o Futebol do Porto ganhar no domingo ao Estrela da Amadora, fica dependente da última jornada para o Sporting ser campeão e mesmo assim é fora de casa no Salgueiros. Ou seja, o Sporting nesta altura não se pode permitir e dar-se ao luxo de poder sequer empatar em casa com o Benfica. Porque a tendência está nessa pergunta também, se não é um discurso demasiado cautelista. Não, é a realidade. Jordanov e Delfim são as novidades no lote dos convocados, enquanto o Edmilson é o principal ausente por lesão. O treinador leonino não espera facilidades e indica o perigo e os pontos fracos do Benfica. Penso eu que vai jogar da mesma forma como tem jogado sempre. É uma equipa que no meio campo à frente é criativa, sabe procurar bem os espaços que possam dar origem ao golo. Não são tão fortes depois na recuperação e na defesa. Precisamente não é só a defesa individualmente, jogador por jogador, o Benfica tem bons jogadores. Só coletivamente não encaixam tão depressa nas ações ofensivas do adversário. E aí penso que o Sporting tem que explorar estas situações. De resto, o Benfica tem equipa para chegar aqui ao lado e marcar gols. O treinador do Sporting quer vencer o Benfica com respeito e com novos cânticos. No sábado não vai ser mais do que um adversário de valor, que joga bem, não vão ser nenhum cabeçudos como nenhum adversário seria, e gostaria de pedir um favor aos adeptos do Sporting, quando eu disse há uns dias atrás que levem uma bandeira e um cachecol para ver o Sporting e o seu clube, que os cânticos que tenham, os apoios que nos possam dar, sejam sempre alusivos ao nome do Sporting Clube Portugal. Com um discurso calculista, Inácio coloca um travão à euforia sportinguista, mas por outro lado diz que sabe bem todo este ambiente. 18 anos depois, o Sporting volta a sonhar. Em Alvalade, para vencer. É com esta atitude que o Benfica vai defrontar o grande rival de sempre. Na preparação do clássico, Jupp Heynckes teve algumas dores de cabeça. Paulo Madeira e Mahairidis estão lesionados. Jupp Heynckes quer fechar com chave de ouro uma temporada em que nem tudo correu de feição ao Benfica. O treinador dos encarnados está consciente de que a equipa do Sporting está muito moralizada e a um passo de quebrar um jejum de 18 anos. Heynckes antevê grandes dificuldades, mas acredita na vitória. Para tal, basta que o Benfica tenha uma atitude ganhadora. O Benfica tem que ir
a Sporting con la intención de realizar un buen partido y intentar todo lo que es posible para lograr algo. No, yo repito, es muy difícil porque este equipo de Sporting hasta ahora por méritos propios está en el primer lugar. Para o derby desta noite, o técnico alemão não vai poder contar com Paulo Madeira e ainda o grego Mahairidis, ambos lesionados. Sérgio Nunes e Andrade entram para os seus lugares. O Sporting parte para este derby como grande favorito, mas do outro lado vai estar um Benfica, disposto a adiar o sonho leonino. Vamos ter que contrariar isso com a garra e temos que arranjar a nossa motivação, porque é certo que há muita gente que não acredita na equipa do Benfica, mas acima de tudo nós jogadores temos que acreditar em nós próprios. Por isso vamos ao estádio de Alvalade para ganhar o jogo. E para conseguir este objetivo, o Jupp Heynckes irá fazer subir ao relvado de Alvalade a seguinte equipa. Na baliza, Henke. Na defesa, Andrade, Ronaldo, Sérgio Nunes e Rojas. No meio-campo, Calado, Poborski, Candaurov e Sabri. Enquanto o ataque estará a cargo de João Vieira Pinto e Nuno Gomes. O Benfica costuma superar-se a si próprio e eu sou sempre vaticinador da vitória do Benfica, mesmo nos estádios mais difíceis do mundo. Por tudo o que está em jogo, o derby desta noite é uma partida de alto risco. Por isso foram destacados 500 agentes só para o interior do estádio. O subintendente Cardoso Amaral explicou ao Contra-Ataque a maior operação de segurança de sempre, montada para um jogo de futebol em Alvalade. Bom, aqui a zona do Topo Sul, portanto é a que vai ter a maior concentração de adeptos, uma vez que querem estar nesta zona até à chegada das equipas. As equipas chegarão por volta das 18 horas, mais minuto, menos minuto, e como sabemos, há bilheteiras aqui que já não têm bilhetes, mas há sempre um grande número de adeptos nesta zona que vão entrar depois na porta 16 da bancada nova, nas portas 14, nas portas 12 e 10. Depois, na parte final do jogo e que antecede a entrada dos espectadores, muitos destes espectadores vão se deslocar aqui pelo jardim da bancada nova ou pela zona da bancada central para esta zona, a fim de entrarem na porta 15 os adeptos do Sporting e na porta 11 os adeptos do Benfica. Um dos pontos que preocupa a segurança certamente será a emissão de bilhetes que foi vendida no Estádio da Luz e que muitos adeptos do Benfica compraram para depois vender esses bilhetes, e alguns adeptos do Sporting poderão estar misturados com adeptos do Benfica. Os adeptos do Sporting ou do Benfica que tenham comprado bilhetes para qualquer um dos setores serão todos eles, os do Sporting, canalizados para as portas 10, 12 e 14 do Topo Sul e os do Benfica para a porta 11 do Topo Norte. Também aqui para a porta 15 os adeptos do Sporting, mesmo que tenham bilhetes para esta área do Benfica. Muitos polícias também à paisana. Bastantes polícias à paisana. Os agentes à paisana têm sempre uma mobilidade maior que têm os agentes fardados. Além disso, como nós costumamos dizer na gíria policial, são antenas que nos vão informando de tudo o que se vai passando no complexo desportivo. Portanto, digamos que os agentes à paisana têm uma missão mais diversificada que os agentes uniformizados. Esta é uma das maiores operações de sempre. No estádio Alvalade e nos últimos 13 anos, que eu me lembre, é efetivamente o maior policiamento. Lúcio Batista é o homem que vai dirigir este jogo decisivo, um clássico com mais responsabilidades que o habitual, mas que o Lúcio encara com naturalidade. Confissões do árbitro feitas à jornalista Brigitte Martins. Tal como os jogadores que vão estar frente a frente no encontro Sporting-Benfica, Lúcio Batista também tem sentido a euforia que este jogo está a gerar. Apesar de ser mais um derby, é na realidade diferente, porque pode dar o título ao Sporting após 18 anos de jejum. Mas Lúcio Batista não se quer deixar dominar por esta euforia e promete isenção. Um árbitro tem que manter uma total isenção e é aquilo que eu vou fazer, não vou procurar fazer, vou ser isento porque tenho que defender acima de tudo a arbitragem e não posso defender o clube A, B ou C. Mas a verdade é que a pressão existe, tanto para os jogadores como para o árbitro, que são já velhos conhecidos.
Isto é como os casamentos que duram há muitos anos. Está tudo conhecido, eles conhecem-me, eu conheço-os, eles contam comigo, sabem que as figuras são eles, eu não. Eu estou lá, apenas lhes peço a eles e aos espectadores, ajudem-me a que no final do jogo as pessoas comemorem ou não, mas que façam a festa ou não, mas que esqueçam do árbitro. O árbitro não... perguntem no fim quem foi o árbitro. É a maior alegria. Não que esteja bem ou que esteja mal. Ninguém se lembra quem é que o Lucílio Batista foi dirigir o jogo. Mas quer queira, quer não, Lucílio Batista pode entrar para a história do futebol português, como o árbitro que apitou o encontro que deu o título aos Leões. Ou quem sabe, talvez não. Ou quem sabe. Esta é a terceira vez que o Sporting defronta o Benfica na presente época. Em janeiro e no espaço de 17 dias, os Leões foram ao Estádio da Luz ganhar. Foi nos oitavos de final da Taça de Portugal, depois um empate a 0 a contar para a Primeira Liga. O Sporting leva vantagem. 9 de janeiro do ano 2000, 7 da tarde, noite amena, 70 mil, ouviu bem, 70 mil pessoas no Estádio da Luz. O Benfica recebeu o Sporting, jogo da Primeira Liga, jogo sem golos. Curiosamente, o árbitro de há 4 meses era precisamente o árbitro de hoje, o Lucílio Batista. O Sporting conquistava um ponto ao Benfica. 17 dias depois, no mesmo Estádio da Luz, o Sporting eliminava o Benfica da Taça de Portugal. Quem mais senão Beto Acosta? O argentino marcou o primeiro, Uribe empatou, André Cruz fez o 2-1, novamente Acosta no 3-1 final. O Benfica abanou uma vez mais, o Sporting ganhou ânimo para o título. Nos derbys do ano 2000, o saldo é de um empate, uma vitória do Sporting. Hoje, fazem-se as contas finais. Ainda assim, em Alvalade é o Sporting quem leva vantagem nos derbys com o Benfica. Apesar disso, no confronto entre Leões e Águias, é o equilíbrio que se destaca. Diz-se que o fator casa é determinante, mas no derby Sporting-Benfica o equilíbrio fala mais alto. Ainda assim, pertence aos Leões o maior número de vitórias em Alvalade, 25 contra 23 triunfos encarnados e 13 empates. Para a história recente do derby, 2 resultados são inesquecíveis: 7-1 em 86-87, vitória do Sporting 6-3 na época de 93-94, triunfo dos encarnados. Mas já lá vamos. Estes são os tais jogos em que a lógica se inverte, ou seja, o resultado é sempre uma incógnita. O derby de Alvalade tem registado alguns resultados impensáveis. Triunfos leoninos por 6-1 em 46-47 e 5-1 em 48-49. Ou vitórias encarnadas por 5-3 em 73-74 e por 4-1 em 97-98. Mas goleada foi mesmo aquela que o Sporting impôs ao Benfica a 86-87. 7-1 no ano em que os encarnados sagraram campeões sob o comando de João Mortimor e chegaram ao fim do campeonato apenas com uma derrota, precisamente em Alvalade. E foi também no reduto dos Leões que o Benfica alcançou uma das goleadas mais recentes da sua história. 6-3 que tiraram o Sporting da rota do título na noite em que João Pinto superou tudo e todos. Estávamos na época de 93-94. E agora, como será? Uns correm por dentro, outros por fora. Uma dessas pessoas é Pacheco, foi jogador do Benfica, depois do Sporting, e talvez por isso Pacheco queira ver os Leões campeões, mas não à custa das Águias. A jornalista Margarida Pires foi remexer no baú das memórias de Pacheco. Foi, juntamente com Paulo Sousa, um dos protagonistas principais daquele que ficou conhecido como Verão Quente de 93. Alguns meses depois da sua polémica saída do Benfica, Pacheco viu os encarnados ganharem por 6-3 em Alvalade e a seguir sagrarem-se campeões nacionais. Foi um jogo bastante estranho, estava ali tanta coisa em jogo e acho que nós não soubemos aproveitar a boa chance que tivemos ali para poder ser campeões nacionais. O derby de 93-94 não foi decisivo, mas afastou o Sporting do título. Hoje o Benfica joga só para cumprir calendário, um fator que pode beneficiar os encarnados. O Benfica, pelo facto de não ter grandes preocupações, visto que a sua classificação também já não se altera, poderá criar então grandes dificuldades através da pouca responsabilidade que têm. Eles só, a única coisa que podem ganhar são os 3 pontos e o Sporting tem mais qualquer coisa a ganhar e isso pode pesar no subconsciente dos jogadores. Pacheco guarda boas recordações do Sporting, mas esta noite vai torcer pelo Benfica. Porque caso o Sporting perca, também não perde já tudo, não é? Então terá sempre mais uma possibilidade. E até para os jogadores do Benfica ganharem o jogo, penso que era bom para eles, porque
porque houve muita gente muito dura, muito mazinha com os jogadores do Benfica. A seguir, Pacheco espera festejar a conquista do título pelo Sporting Clube de Portugal. Fico contente por duas razões. Primeira, porque gosto do Sporting. E segundo, porque é um grande clube nacional que já ganhou N vezes o campeonato nacional. Eu acho que as pessoas do Sporting merecem finalmente sentirem o gozo de ser e de voltarem a ser campeões nacionais. Ao fim de 18 anos penso que será um título bastante merecido para toda a gente. Numa época em que o Sporting pode conseguir a dobradinha, Pacheco não acredita que o Futebol Clube do Porto deixe escapar a taça se perder o campeonato. Se por acaso não for aí que ganhamos o campeonato, ganhamos certamente na última jornada. Mas espero que seja na jornada que o Benfica ganhamos o campeonato. Bom, e neste momento falta pouco mais de 5 horas e meia para começar o jogo do século. O jornalista Pedro Ramalho está de plantão em Alvalade, junta-se novamente a este contra-ataque. Pedro, a lotação está esgotada já há algum tempo, mas neste momento ainda há quem procure bilhetes. Exatamente, José Gabriel Quaresma, ainda há quem procure bilhetes e ainda há quem consiga bilhetes. Uma promoção de uma gasolineira permite ainda a alguns sócios comprarem ou adquirirem alguns ingressos para participarem nesta festa que é o Sporting de Benfica. Boa tarde, diga-me o seu nome. Mário Gil. Mário Gil chegou hoje a Lisboa, penso que veio de Braga, de Guimarães. De manhã. Ainda conseguiu comprar bilhete. Como é que foi isso? Consegui. Quem tivesse um cartão de BP dava para comprar 2 bilhetes, cada 100 pontos dava um desconto de 3 contos, portanto comprei uma central nascente por 3 contos. Portanto, ainda conseguiu arranjar bilhete mesmo chegando só hoje a Lisboa. Sim, sim. Este caso está a disputar, se bem que dê realmente hipóteses a muitos adeptos de virem até aqui e a euforia continua a ser grande, se bem que esta promoção dê direito a algumas pessoas ainda a adquirirem. Eu pedi um pouco de calma, a festa já vai ser feita. Eu pedia um pouco de calma, mas já agora gostava de referir este facto que está a ser apontado por muita gente, que é o facto da gasolineira permitir que alguns adeptos comprem mais bilhetes. Há uns que ficam de fora. É o caso deste prémio Stromp, o Sr. José Pereira de Barros, que veio de Alijó, ou veio de Braga, aliás, mas que teve muitas dificuldades em comprar bilhetes. Eu tive dificuldades porque, enfim, eu guardei para a última hora também. Nunca pensei que os sócios tivessem dificuldades em arranjar bilhete. Consegui através de amigos. Tenho o meu bilhete de sócio que eu arranjei, que é muito justo, porque eu acho que eu mereço, porque acompanho o Sporting para todo lado há muitos anos, há 50. Tive um prémio Stromp em dezembro, foi a maior alegria que eu tive por dedicação, e que agradeço muito ao Grupo Stromp, de maneira que quero enviar um grande abraço a toda a equipa, à direção, ao Dr. José Roquete, ao Dr. Luís Duque, ao Inácio, e que tenham os pés bem assentos no chão, e os jogadores que são a base do Sporting estar no lugar em que está. Acredito muito que sejamos campeões. Eu já há uns dias que não durmo e espero festejar o título, que é uma grande alegria para mim. E viva o Sporting! Bom, apesar desta grande euforia, é certo é que as cautelas continuam a fazer parte do dia-a-dia destes adeptos do Sporting, que não cantam ainda de galo, como se costuma dizer. Muitos deles me dizem que só no final é que se podem fazer as contas e, se calhar, muitos deles pensam que o melhor será mesmo fazer isso. Hoje, Alvalade é o Santuário do Futebol. O jornalista Pedro Ramalho por lá a dar-nos conta do milagre da multiplicação dos bilhetes. Ele vai voltar a estar à conversa connosco ainda neste contra-ataque. O Sporting entra para esta penúltima jornada destacado na frente da Primeira Liga. Os Leões começaram mal a época, mas com a entrada de Augusto Inácio começou uma fabulosa recuperação. Agora o Sporting está à beira de ser campeão nacional. A versão 99-2000 do Sporting não teve um começo nada auspicioso, com um técnico quase desconhecido. Quem era Materazzi? Questionaram muitos. A resposta foi dada 5 jornadas depois. Foi apenas mais um técnico que passou por Alvalade sem sucesso. Em 5 jogos, o italiano perdeu 6 pontos e voltou para casa. O desconhecido siciliano deixava a equipa Augusto Inácio com 2 vitórias e 3 empates no campeonato e um pé e meio fora da Taça UEFA. Às competições europeias foi um ar que lhe deu, mas a estreia na Primeira Liga foi triunfante, com uma vitória por 2-0 sobre o Boa Vista. 2 semanas depois, a primeira derrota da temporada em Alverca, o Sporting chegou a estar em vantagem, mas perdeu o encontro por 2-1. Seguiu-se uma vitória em Braga, mas à espera estava o pesadelo das Antas. Jardel e companhia
quase derrubaram as esperanças leoninas com um concludente 3-0. Mas o verde é a cor da esperança e em Alvalade esta sempre foi a última a morrer. A derrota feriu o orgulho do Leão, que não poupou nem Galgos de Campo Maior, nem Cruz de Cristo de Belém, e até mesmo o rei Dom Afonso Henriques levou para contar mais tarde. Em Alvalade, Rio Ave e Marítimo ainda tentaram levantar cabelo, mas o Leão voltou a mostrar a sua raça, e muito à custa de um senhor já com alguns cabelos brancos. Alberto Acosta e companhia mataram o peru de Natal. A série de 6 vitórias foi quebrada na Luz com um empate sem golos. Os Leões voltaram a atacar de seguida com mais 4 vitórias, mas o mês de fevereiro não foi fácil. Em 4 jogos, o Sporting empatou 3. Estrela da Amadora, Gil Vicente e Alverca trocaram as voltas a Inácio, que pelo meio matou o Borrego no Bessa. Braga voltou a dar ânimo já em março, mas o melhor estava para chegar. O Futebol Clube do Porto visitou Alvalade como líder da Primeira Liga. 90 minutos depois, voltou à invicta, destronado de comandante, e com 2 bolas no saco, o Sporting assumiu a liderança no dia 18 de março, a 8 jornadas do fim. O Galgo de Campo Maior e a Cruz de Cristo do Restelo voltaram a sentir as garras do Leão. O empate em Leiria foi o último percalço dos rapazes de Inácio, já que quer em Vila do Conde, quer na Madeira, a vitória foi verde e branca. Para trás ficam 22 vitórias, 8 empates e 2 derrotas. Foram 32 jogos. E agora é que tudo se joga no máximo em 180 minutos. Metade desses 180 minutos jogam-se já esta noite. O último treinador campeão pelo Sporting está neste momento no Zimbábue. Mr. Malcolm Ellison está satisfeito com a forte hipótese do Sporting ser campeão. Só se mostra surpreendido por ter demorado tanto tempo. Ellison não esquece Augusto Inácio. I am very pleased for Sporting. I am very pleased for the supporters and the players. I'm surprised it's been so long. And what do you remember of Inácio? Inácio? Yes. He's a very good player and a very intelligent person. Gostava muito que ao fim de 17 ou 18 anos fosse feita a justiça e o Sporting fosse campeão. Um dos leões que mais dá nas vistas é alto e louro. Peter Schmeichel trouxe para Alvalade a sorte que o acompanhou sempre no Manchester United. O seu comportamento dentro de campo é exuberante, não é raro vê-lo gritar com os colegas de equipa, mas a verdade é que eles até agradecem. O gigante dinamarquês parece ter trazido com ele a sorte campeão. Após ter ganho tudo quando estava ao serviço do Manchester, Peter Schmeichel arrisca-se agora a ser campeão nacional. Para além da sorte, o guarda-redes trouxe consigo também a sua exuberância em campo. Não é raro ver este jogador refilar com os colegas, mas fica a saber que ninguém se importa. Aliás, até há quem goste de ouvir uma voz de comando na defesa leonina. A maneira de estar dentro de campo, ele é uma pessoa nervosa, que está sempre a chamar pelos colegas, chamar a atenção. É de salutar, porque normalmente às vezes há momentos de desconcentração dentro do jogo e ele avisa-nos e é bom para toda a equipa e isso tem dado os seus resultados. É a maneira deles jogar e eu pessoalmente gosto desse tipo de maneira de todos os meus companheiros. Tanto eu como ele somos por acaso 2 das pessoas que não ficam muito afetadas com isso. Mas é salutar, é sempre para bem da equipa e quando assim é, não há objeções a fazer. O mesmo tempo com ele é normal, dentro de campo é normal, cá fora acabou, está tudo bem. Peter Schmeichel, um espetáculo dentro de outro espetáculo para ver esta noite em Alvalade. O Benfica está a estagiar em Lisboa e isto depois de já termos ido ao Alvalade e ao hotel do Sporting. Vamos agora ao hotel onde estão as Águias. Em Lisboa, precisamente nesse hotel, junto da equipa benfiquista, está o jornalista José Carlos Soares. Boa tarde, Zé. Qual é o ambiente que se vive no momento? Boa tarde, Zé. A equipa do Benfica está neste momento a almoçar no interior da unidade hoteleira que escolheu para o estágio antes deste jogo, de logo em Alvalade com o Sporting. Para já, sabe-se que a equipa do Benfica começou a almoçar
há 1h30, ou seja, às 13h30. O vice-presidente José Capristano está também com a equipa a almoçar, bem como o médico Dr. Bernardo Vasconcelos. Foi uma manhã calma e tranquila, passada pelos jogadores, pelo hotel, pelo quarto, a ler, a ver televisão. Para já, temos também aqui essa informação. Há sempre aquelas pessoas que gostam de saber, curiosas, mais ou mais à hora do almoço, que gostam de saber o que é que os jogadores do Benfica estão a comer, o que é que os jogadores do Benfica comeram. E então é assim, a ementa não é de deixar água na boca, decididamente. Nem eu, que estou com fome, que ainda não almocei, fico muito entusiasmado com o almoço da equipa do Benfica. Se não vejamos sopa, massa com frango, mais ou menos, depois fruta e tarte de maçã. Às 5h15 a equipa do Benfica vai ter um lanche, também nada assim de muito substancial, um lanche que é composto por chá, bolos secos, café e leite, e a saída daqui da unidade hoteleira está prevista para as 18h30. Há essa informação, já conhecida de resto, de que o presidente do Benfica vai no autocarro com os jogadores até ao estádio José de Alvalade e que vai haver, digamos por assim dizer, reforçada a segurança para a deslocação desde aqui do hotel até Alvalade, onde o Benfica, já se sabe, vai jogar com o Sporting naquela partida que já é considerada a partida do século. Para já daqui é tudo, mas naturalmente que ao longo do dia informativo aqui na TVI vamos ter tudo sobre Sporting e Benfica. Até já, Zé. Até já, de facto, a emenda não deixa água na boca. E o Paincas agressivo. Ontem o treinador do Benfica desabafou com a comunicação social. Palavras de choque para ver daqui a pouco e, claro, mais Sporting Benfica. Até já. Sporting a um passo do título, vitória frente ao Benfica é decisiva. Inácio quer sonhar, os adeptos deliram. O Futebol Clube do Porto mantém viva a esperança. Fernando Santos garante que ainda há muito para jogar e contas só no fim. Contra-ataque, segunda parte. Hoje é dia do jogo do século. Sporting, Benfica. O programa acompanha a par e passo todos os momentos das duas equipas. Em Cascais está precisamente a estagiar a equipa do Sporting, juntamente com ela o jornalista Paulo Pereira. Paulo, a pergunta é agora inevitável. Depois do almoço, qual é o ambiente? Calmo, perfeitamente tranquilo, em redor desta equipa do Sporting que está então aqui a estagiar em Cascais. Há pouco foi-me possível furar por breves instantes o esquema de segurança montado em redor desta mesma equipa do Sporting. Foi possível ver Nelson e Delfim sentados numa cadeira no hall de entrada do hotel, a ver em televisão, obviamente, o contra-ataque. De resto, a maior parte dos jogadores já se encontra nos seus quartos, a descansar. Como já tinha dito há pouco, a visita, portanto, que os jogadores iriam fazer a Cascais foi cancelada. Por aqui se encontram alguns adeptos do Sporting que obviamente não ficaram satisfeitos com esta situação. Se pudessem ter falado com os jogadores do Sporting, o que é que lhes poderiam dizer nesta altura? Que tivessem força e que este fosse o jogo para serem campeões, para nos darem o título. É de facto esse o sentimento dos adeptos do Sporting. Já me disse há pouco que veio de muito longe para ver este jogo. Vim de Aveiro e pronto, é o que eu lhe disse há bocado também. Acho que esperou tanto tempo, também não se importa esperar mais um bocado até o jogo e vamos ganhar, de certeza. A expectativa é de facto enorme. Acho que sim, tem-se visto na televisão nos últimos dias, não é? Acho que 18 anos e ter ainda uma massa associativa como esta, só mesmo Sporting. E um prognóstico para este jogo? A nós basta 2-0. 2-0. 1-0, mas golos do Acosta e um do Beto, que ele merece. Muito bem. São então estas as palavras de alguns adeptos do Sporting que se encontram aqui junto ao hotel onde está a estagiar a equipa do Sporting. Resta dizer que os jogadores sairão daqui por volta das 10:05 no autocarro do clube rumo a Alvalade. E meia hora depois sai então o autocarro do Benfica. Nós vamos ainda no decorrer deste programa voltar em direto ao estádio de Alvalade para manter mais uma conversa com o jornalista Pedro Ramalho. Antes, a bomba na véspera do Clássico. E o Paincas disse ontem que o Benfica não podia fazer melhor do que fez esta época. O treinador respondeu em tom duro às críticas de que ele e a equipa foram alvo durante toda a temporada. Num balanço da época 99-2000, Paincas mandou recados para dentro e para fora do Benfica, uns mais diretos que outros. Yo quiero seguir aquí en Benfica, yo quiero cumplir mi contrato, mas lógicamente depende de algunas cosas. Yo no quiero vivir un año como otra vez.
Yo no soy un entrenador para cosas mediocres, no. Yo quiero garantías para que el Benfica el año que viene esté en otro lugar y juega con otro nivel. El presidente sabe en lo deportivo exactamente lo que debe realizar este club. Pero también depende de la situación económica. Porque hoy los jugadores buenos costarán mucho dinero. Entonces, y con otros jugadores no hace falta ficharlo. El año pasado yo tenía una hoja, 10 hojas de jugadores que yo quería más. Ustedes saben como yo. Entonces, fiché a Chano no costó nada. A Robert Enke no costó nada. Totte no costó nada. Okonovo fichó el presidente conmigo. No costó nada. ¿Y qué más? Antes fue Zaragoza, Iseta, Dortmund, la selección, ¿no? Mira usted qué entrenador tiene Benfica, ¿no? Qué entrenador, ¿no? Pero aparentemente no es suficiente bueno para el Benfica. E os outros lhe quieren. Nas Antas, Fernando Santos lembra José Torres e pede para o deixarem sonhar. O treinador do Futebol Clube do Porto tem consciência que o título está longe, mas tem também o desportivismo de reconhecer o mérito do Sporting. Nas Antas reina agora a seguinte máxima: enquanto for matematicamente possível, há que acreditar. Todos sabem, no entanto, que a conquista do título é quase uma miragem. Há então que dar mérito ao Sporting. Nós não fizemos, se calhar, tudo aquilo que devíamos fazer para ser campeões. Vamos ver se ainda chega ou não chega para sermos, porque neste momento ainda nada está decidido. Mas se isso vier a acontecer, também é preciso dar mérito a quem o tem. E neste caso o Sporting terá também algum mérito se conseguir chegar lá. Eu irritado estou, triste estou, mas não deixo de ser sereno, ou pelo menos procuro ser o mais sereno possível na análise que faço das coisas. E não gosto de tirar mérito a quem o tem. Fernando Santos está dependente do desempenho do Benfica esta noite. O técnico do Porto assegura que nem por um dia será benfiquista. Esta era a velha questão. Por acaso sou sócio do Futebol Clube Porto. Mas porquê? Mas porquê? Para já joguei um ano no Benfica, já vos disse isso tantas vezes. Nos Júniors. Mas nunca jogamos Sport. Eu sou tão do Benfica no sábado. Sou tão do Benfica no sábado como era do Marítimo na sexta-feira, ou como era do Rio Ave, ou... É a mesma coisa. Com o título dependente de terceiros, há ainda a taça para salvar a época. Um pequeno rebuçado para um dragão viciado em vitórias. É normal que seja um roçadinho pequenino. Para o outro era um roçadão, quer dizer, era um chupa-chupa com alguns 10 metros, não é? A temporada aproxima-se do fim e nas Antas já se retiram algumas lições. A sobrecarga de jogos pode levar Fernando Santos a optar por outros métodos na próxima temporada. Eu que sempre fui um treinador, que o ano passado disse-vos aqui isso algumas vezes, que entendi que uma equipa devia se manter sempre num nível uniforme ao longo de uma época, um nível uniforme, e não criar picos de trabalho. Perante uma época deste tipo, se calhar tem que repensar um pouco a situação, porque não é possível manter, em termos de treino, não é possível manter as coisas, porque não há treinos. E, portanto, se calhar é preciso repensar um pouco essas questões. O desafio com o Estrela da Amadora é para o Porto um jogo como outro qualquer. Fernando Santos defende que a equipa deve dar o máximo até ao final da época, mesmo que o Sporting festeje o título esta noite. A semana nas Antas fica marcada pela renovação de Paulinho. Prolongou o seu contrato até 2003. Notícia foi também o paraguaio Carlos Paredes. Passou nos exames médicos e vai ser dragão nas próximas 6 épocas. Bahia regressou ao relevado. Por agora faz corrida, mas devagarinho. Destaca ainda para o pelágio de Fernando Santos no que diz respeito ao desejado Bitri. O Torres dizia, foi meu colega de cabide, posso dizer de cabide, não é? Porque se equipava durante 5 anos no cabide ao lado do meu, disse uma vez que deixassem-no sonhar. Portanto, eu faço minhas as palavras do Zé. Antes de terminar, nova ligação em direto em Alvalade, o jornalista Pedro Ramalho com as últimas do Clássico.
Bom, e para referir que a invasão ao Alvalade está definitivamente instalada. Muitos milhares de pessoas já chegaram aqui ao estádio. Faltam cerca de 2 horas e 5 para abrirem os portões de acesso ao estádio José de Alvalade, e as grandes concentrações fazem-se neste momento junto à cervejaria Leonina, na Loja Verde, na Porta 10A e também perto do viaduto do Campo Grande, onde estão instaladas as roulotes dos habituais comes e bebes. Também um facto a realçar é que, se para além da receita, a grande receita que o Sporting irá fazer após este jogo, a Sporting Benfica, também a Loja Verde está a ter uma concorrência desmedida. Ou seja, gente a entrar e a sair constantemente. O top de vendas está entregue à Costa. A camisola número 11 é a mais preferida pelos adeptos do Sporting, quando a emoção está definitivamente instalada em Alvalade. É a grande invasão. Agora, registro, o Direto 21 é às 6h15 da tarde. Lá pode ver tudo, mas mesmo tudo, sobre o clássico desta noite. Noite dentro, e depois do clássico terminar, um especial TVI para acompanhar a eventual festa do campeão nacional 18 anos depois. Eu gostei de partilhar a hora de almoço consigo. Tenham um ótimo fim de semana. Até sábado.